Olá, revelados e reveladas, tudo bem com vocês? Aqui vocês estão no canal Bíblia Revelada e bom, hoje nós estamos em quem? Apocalipse 3! Uhul! O tema de hoje é as 7 igrejas do Apocalipse. Muita gente me cobrou falando: Hilary, quando é que vai ter vídeo novo? Hilary, como é que vai ter vídeo novo? E aqui estou eu para trazer um conteúdo novo para vocês. E bom, antes de mais nada, como sempre, já deixa aquele teu joinha, teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Isso é muito importante, porque tem muita gente aqui que é de 92% a 98% das pessoas que assistem o canal não são inscritas, vê mesmo. Mas vá lá e se inscreva, porque é muito importante que o YouTube vai estar te dando de primeira mão as novidades que saem aqui no canal. E além disso, eu estou muito feliz porque eu criei uma conta no TikTok e no Twitter, além da conta do Instagram que a gente tem. Uhul! E eu vou estar postando lá coisas sempre, e no Instagram eu tô bem ativa, praticamente todos os dias eu tô postando alguma coisa sobre Deus, qualquer coisa. E no TikTok também eu vou estar postando, e no Twitter também. Então vão dar lá uma olhada que o arroba é Bíblia Revelada _ o I é sem acento, tá bom? Então, roda a vinheta. Bom, hoje, como eu já falei, nós vamos estudar sobre as 7 igrejas do Apocalipse, que é o nosso tema 3. Se você ainda não viu os outros 2 vídeos, eu vou deixar aqui nos cards, ou você dá uma olhadinha aí no botão do Bíblia Revelada para você assistir os outros 2, que são muito importantes, tá certo? Então, vamos lá começar. Nós vamos usar hoje, nós vamos ler, no caso, hoje, Apocalipse, capítulo 1, do verso 9 até o verso 11, e depois pula para o 19. Eu vou botar aqui de novo e vou repetir. Apocalipse 1, do 9 até o 11, e depois pula para o 19. Mas esse tema que a gente vai falar hoje, esse versículo é só uma introdução. Eu não vou poder ler tudo porque são 2 capítulos, é o capítulo 2 e o capítulo 3. Se você quiser dar uma pausa no vídeo e quiser dar uma olhada, dar uma lida, que é muito importante, porque eu já vou começar a falar do tema como se vocês já tivessem conhecimento do capítulo. Então, como não dá por causa do tempo e tal, eu vou deixar para vocês darem uma lida, tá certo? Se vocês quiserem, já dá uma pausa aí e volta. Bom, vamos lá. Apocalipse 1, do verso 9 até o verso 11, diz o seguinte: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma forte voz como de trombeta, que dizia: Escreve num livro o que você vê e envia a essas 7 igrejas: Éfeso, decora aí, isso aí é muito importante. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Agora nós vamos pular para o verso 19, que diz o seguinte: Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes quanto as que acontecerão. Então, o que esse versículo está querendo dizer aqui para nós? Bom, ele já é uma introdução para o que João tá fazendo, em que contexto tá João quando vai escrever não só Apocalipse 2 e 3, mas também todo o Apocalipse em si. Ele estava preso na ilha de Patmos, que era uma ilha para exílio. Ele foi mandado para lá por causa do evangelho, porque ele pregava, e ali ele já estava idoso. Então, ele estava lá preso na ilha de Patmos quando um dia, uma hora, um instante, no caso, no sábado, porque aqui no versículo ele fala no dia do Senhor, e quando a Bíblia se refere no dia do Senhor, é no dia de sábado. Então ele olhou assim
Que é isso? Era o próprio Jesus que ele havia encontrado, que tinha morrido na cruz. Estava lá diante dele, glorificado. E ele falou assim: ó, João, eu trouxe umas cartas para você entregar, para você escrever e entregar para as igrejas da província da Ásia Menor. Porque, assim, essas igrejas que foram citadas, que são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, elas eram as principais igrejas do tempo de João. Então, só que elas não eram religiões diferentes. Elas eram uma igreja cristã que foi fundada por Jesus. Vê que privilégio fazer parte de uma igreja dessa. Aí, esses nomes são derivados das cidades onde elas se localizam. Então, fique esperto nisso. Entende? Elas eram as principais igrejas da Ásia Menor, como eu falei, no final do primeiro século. Vê, faz tanto tempo. Mas aí, é claro que havia outras igrejas, como eu falei. Mas essas igrejas Jesus escolheu para escrever e para mandar as cartas para elas, porque elas representariam um tempo, na verdade, todo o tempo que a igreja em si, no seu contexto geral, em toda a história da humanidade, a partir daquele momento, iria passar. Por isso que Jesus falou: vai, João, escreve. Tinha outras igrejas em outros lugares, mas Jesus quis com que João escrevesse para poder prefigurar, desde a época de João até a segunda volta de Jesus. Elas representavam cada período de cada era, entende? Então, no texto bíblico existe uma sequência que Cristo fala. Se você já leu Apocalipse 2 e 3, tá tudo ótimo. Mas se você não leu, dá uma lida, tá? Ele tem uma sequência aqui que Jesus fala, como eu falei, que é elementos comuns à igreja no versículo, que é apresentação, elogio, reprovação, conselho e promessa. Isso é uma ordem que a gente precisa estar na mente, porque são conselhos para a igreja. Jesus fala o geral, apresentar ela, elogia ela. Às vezes uma igreja ou outra, ela não segue esse padrão. Às vezes uma não tem elogio, às vezes a outra só tem reprovação, às vezes a outra só tem elogio, não tem reprovação, mas a gente vai ver ao longo do vídeo. Então fica aí atento, esse assunto é meio extenso, então preste atenção. Se não der, qualquer coisa eu gravo uma segunda parte do vídeo se ficar muito longo, mas eu acho que vai dar. Eu vou dar uma resumida aqui bem boa pra gente captar bem a mente e pegar os principais detalhes, tá certo? Então, a primeira igreja que nós vamos ter é a igreja de Éfeso, que significa desejável. A gente vai entender daqui a pouquinho o porquê desse nome ser tão importante. E ela prefigura a igreja do tempo de 31 até 100, que tem uma expressão que se chama A.D, que significa Ano do Senhor, que é essa época das igrejas cristãs, tá bom? Eu vou deixar aqui na tela esse símbolo aqui, que é de 31 até 100 do Ano do Senhor. Então, ela era a principal da província romana. Nós estamos falando aqui de um tempo que Roma, ela dominava toda a Ásia, né? Todo aquele contexto, como a gente já sabe. Ela tinha um importante porto marítimo, que era um centro de negócios ali, fazia essa cidade ser bem importante. Imagina aí uma cidade dos tempos atuais que seja bem importante de coisas marítimas e coisas econômicas. Era Éfeso na época de João. E o que ela representa para o nosso contexto, para a história em geral? Essa igreja, ela foi composta, ela era representada pelo período desde a morte de Jesus, de Cristo, até a morte de João, o último apóstolo. Então, você está entendendo como é que é? Cada igreja representa cada era até a segunda volta de Cristo. E essa de Éfeso, ela representava da morte de Jesus Cristo até o último apóstolo que morreu, que foi João. Então, como a gente já percebeu aqui, essa igreja era caracterizada por ser pura, por ter pureza de doutrinária, porque imagina ter uma igreja com os próprios discípulos que caminharam com Jesus.
então ela tinha uma pureza, ela não tinha ali nenhuma mentira em sua doutrina. E ela era composta pelos próprios apóstolos. Imagina você ter na sua igreja Paulo, ter Pedro, ter João, ter Timóteo, ter todas essas pessoas que andaram juntinhas com Jesus. Uma coisa maravilhosa que não tem nem como descrever. Mas, como todo tempo, a igreja de Éfeso também passou por momentos difíceis, como falsos profetas sendo levantados no meio deles, principalmente depois que os discípulos, na transição da igreja de Éfeso para Esmirna, que os discípulos acabaram morrendo, então os falsos profetas se levantaram para poder falar coisas que não estavam de acordo com o que Jesus ensinava, espalhando mentiras, e também morte de alguns cristãos, como sempre aconteceu em toda a época que existe cristianismo até hoje, como por exemplo a morte de Paulo e de Pedro, o do Coliseu Romano, que, para você ter noção, quando o Coliseu foi inaugurado, nos meses de inauguração, morreram 5.000, eu não estou brincando, 5.000 cristãos morreram naquele local. E também teve a invasão de Jerusalém, que na cidade de Jerusalém, que várias pessoas morreram. E a reprovação da igreja de Éfeso é que ela precisava voltar ao primeiro amor, que mesmo ela tendo aquela garra, mesmo ela tendo tudo aquilo, ela ainda precisava voltar ao primeiro amor, porque ia se perdendo ao longo do tempo, tá certo? A próxima igreja que nós vamos estudar agora é a igreja de Esmirna, que significa mirra, que vem da palavra mirra. Eu acho que você já ouviu essa palavra, que era um perfume muito doce, com um aroma muito agradável e suave. E essa igreja representa do tempo de 100 até 313, que representava desde a morte de João até a assinatura do Edito de Tolerância de Milão. Eu vou explicar tudo isso, porque essas coisas aqui eu vou falar mais de uma parte histórica, que requer para poder a gente entender o texto bíblico, tá bom? Então, foi da morte de João e foi passando até o Edito de Tolerância de Milão, que era a neutralidade de Roma em relação ao clero que dominava ali junto com Roma, tá bom? Acabando com a perseguição, porque nesse meio tempo que estava tendo ali, estava tendo uma perseguição fortíssima. E isso está escrito em Apocalipse 2, verso 10. Nós vamos dar uma lida para poder a gente entender. Em Apocalipse 2, verso 10, diz o seguinte: não tenham medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição. Prestem atenção nessa parte. Perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então, vocês lembram de quando eu falei nos episódios passados de Apocalipse que 10 dias, se você não viu, mais uma vez eu vou deixar aqui nos cards e vou deixar para você ver ali, em qualquer lugar que eu vou deixar para você dar uma olhada, porque é muito importante que eu explico conceitos que você precisa saber. Então, 10 dias, como a gente sabe, em profecia, significam 10 anos. Por quê? Um dia significa 1 ano em profecia, pegou? Então, esses 10 anos foram justamente os 10 anos de 303 até 313, quando terminou a fase de Esmirna, que os cristãos sofreram. E como é que começou isso? Começou com o imperador chamado Diocleciano, que ele fechou as igrejas e confiscou os bens dos cristãos, e eles sofreram por todo esse tempo. Mas em 313, Constantino assinou o Edito de Milão, dando liberdade aos cristãos, dando uma autonomia a eles novamente, tá certo? Agora vamos para a próxima igreja, que é Pérgamo. Ela foi de 303 até 538. Foi muito tempo, não foi? Essa igreja, ela representa o período desde a assinatura do Edito de Milão até o início da supremacia papal, onde os papas dominaram, tá certo? Então, em 380, Teodósio I, ele promulgou o edito tornando o cristianismo a religião exclusiva do Estado. E de perseguida, a igreja passou a ser amada, a ser acolhida. Mas, apesar disso, teve uma parte ruim, que foi porque ela foi perdendo a sua essência. Então, com a queda de Roma, que teve lá
uns negócios, umas guerras que através das tribos bárbaras que invadiram lá Roma, e eles não estavam preparados para aquilo. A figura que sobrou foi os bispos, porque eles estavam lá, eles atacaram e o imperador ele se rendeu. Então, como eles estavam no período da supremacia papal, a única figura que sobrou foram os bispos. E eles começaram a considerar que são praticamente pastores, se você pra gente tentar entender. E eles começaram, os bispos de toda Roma, começaram a considerar que o bispo que era de Roma era o pai deles. Daí vem a expressão papa. Aí eles começaram a fazer com que ele fosse o papa, fosse maior do que todos eles, tá certo? E o imperador Justiniano, ele declarou que o Papa João II era o cabeça de todas as igrejas, em 533. E em 538, que foi o último ano do período de Pérgamo, ocorreu a expulsão da última tribo bárbara, os ostrogordos. Foram os últimos que foram expulsos da Itália, que foram várias tribos que atacaram Roma, tá certo? Começando a supremacia papal, começando aquele período onde os papas iriam assumir, tá certo? Agora vamos para o outro período da nossa história, que é Tiatira, que vai de 538 até 1517, é muito tempo. E esse período ele se inicia a partir do nascimento, né, da supremacia papal, até a reforma protestante que ocorreu com Martinho Lutero. A igreja, assim, ela começou a ser influenciada, muito influenciada de uma forma muito ruim. Ela perdeu a sua essência nessa época. Ela acabou perdendo os valores simples que ela tinha quando Jesus estava na Terra, e acabou que tudo se perdendo e se misturando com coisas pagãs. E nós vamos ler agora Apocalipse, capítulo 2, no verso 20, que é um verso para poder a gente entender esse contexto de paganismo, tá certo? Vamos lá. Apocalipse 2, verso 20. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Então, o porquê que Jesus faz essa diferenciação não, uma analogia de Jezabel com a igreja de Tiatira? Porque Jezabel, não sei se você sabe, lá em 1 Reis está escrita a história dela. Ela foi uma rainha muito perversa do povo de Israel, onde ela era esposa de Acabe, ela era de outro reino. Mas aí ela acabou corrompendo todo mundo que estava ali em Israel, e poucas pessoas prevaleceram adorando realmente ao Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Então, nessa época, foi justamente o que estava acontecendo com Tiatira, e Jesus faz uma analogia de um para o outro, que assim como aconteceu com Israel, que Jezabel levou a idolatria, o povo, e infiltrando costumes e tradições que não eram boas, que sacrificavam até crianças num estado assim, com outros deuses além de Baal. Assim aconteceu com a igreja cristã da época de Tiatira, de 538 até 1517, onde eles foram infiltrando tradições e costumes errados. Mas mesmo em meio a esse caos, haviam pessoas fiéis a Deus. Mesmo em meio a tanto caos que a gente pode ver ao nosso redor, existem pessoas fiéis a Deus, e glória a Deus por isso. E a partir desse ponto que nós vamos para a próxima igreja, a igreja de Sardes, que vai de 1517 até 1798, que são 1260 anos. Mais para frente a gente vai falando sobre a importância desses 1260 anos e as 2300 tardes e manhãs. Essa igreja representava o período desde a Reforma Protestante, que foi quando Lutero ele colocou as 95 teses, falando que esses costumes e tradições não eram para
as pessoas fazerem, que não se comprava a salvação, e sim que Jesus já havia comprado a nossa salvação, tinha pagado o preço já, porque eles infiltraram coisas que, para você ganhar a salvação, você tem que subir no monte e descer ajoelhado e outras coisas mais. Então foi do período desde o movimento da Reforma Protestante até o fim da supremacia papal, que foi quando aquele dividiu o Estado da Igreja, que antes era unido, dividiu. No período da Igreja de Sardes, aconteceu a Contra-Reforma. O que é a Contra-Reforma? Contra é alguma coisa que você não concorda, e Reforma foi a Reforma Protestante. Então, Contra-Reforma, que foram os líderes católicos que se opunham a essa reforma protestante, que levou o povo a viver de aparências. Isso tudo, as pessoas viviam de aparências, não era um evangelho verdadeiro assim como era antes. Então, mas mesmo em meio a todo aquele caos, Deus havia separado pessoas fiéis a Ele, mas apesar disso eles sofreram porque esse período de a supremacia papal queria dominar todo mundo. Eles não queriam que as pessoas estudassem verdadeiramente a Bíblia, porque a Bíblia não era acessível assim como é hoje, que você pode ter 1, 2, 3, 27, 35, 40, quantas você quiser. Lá mal se tinha uma Bíblia só, e quando tinha era justamente para os papas, para os bispos, para os padres, entendeu? Mas aí, voltando, essas pessoas, elas sofreram muito, foram mortas, e com o apoio do papado, com o apoio do papa para fazer isso, porque ele queria inibir aquelas pessoas que estavam proclamando realmente a verdade, e queria deixar as pessoas na ignorância, sem saber o que realmente está escrito aqui nesse livro. E é por isso que aqui eu estou lhe revelando realmente o que aconteceu, porque não adianta a gente falar uma coisa que não está escrita aqui na Bíblia, isso seria incorreto, entende? Então, essas pessoas que eram fiéis a Deus acabaram sofrendo. Exemplo, no massacre de São Bartolomeu, que ocorreu no dia de Bartolomeu, onde eles mandaram matar muitos cristãos. E foi horrível, muitos cristãos morreram nesse acontecimento. A perseguição continuou, mas em fevereiro de 1798, o Papa Pio V, eu acho que é quinto, eu não sei, foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte. Você sabe que Napoleão Bonaparte ele promoveu a Revolução Francesa. Isso está nos livros de história, aí já não é comigo. Mas terminando assim o período de Sardes, Napoleão Bonaparte prendendo o Papa Pio, ele terminou o período de Sardes e nós entramos em Filadélfia, que significa reavivamento. E realmente a igreja estava precisando muito de um reavivamento. E foi de 1798, quando o Papa foi preso, até 1844, quando ocorreu o desapontamento milerita. Não sei se vocês sabem, mas entrando nesse contexto, a igreja estava realmente precisando de um reavivamento, e que realmente aconteceu. A Bíblia, e principalmente o livro de Daniel, começou a ser estudado, começou a ser interpretado através do Espírito Santo nas pessoas, e Guilherme Miller, junto com seus amigos, ele se deparou com Daniel, que falava sobre o tema do santuário, e ele concluiu que Jesus voltaria em 1844, mas ele não voltou. E na verdade, o que iria acontecer em 1844 e aconteceu foi a passagem de Jesus para sumo sacerdote, onde ele iria lá fazer o sacerdócio dele, assim como era, interceder pelo povo de Israel, assim como era antes no Antigo Testamento, entende? Então, só que eles ali teve um grande desapontamento, mas depois eles descobriram isso, que Jesus ia passar o período de sacerdote dele, mas muitas pessoas se decepcionaram. Mas, marcando assim, o período de Filadélfia, que foi de 1798 até 1844, onde ocorreu o desapontamento
milerita. Agora nós vamos falar da última igreja e sétima igreja, chamada Laodiceia, que significa povo julgado ou povo do julgamento. Sabe por que isso? Justamente pela passagem de Jesus, de ser um sumo sacerdote e ele interceder por nós e onde ele ia julgar a gente, entende? E esse tempo, o que passou? É de 1844 até os dias de hoje e até a volta de Jesus, até Jesus voltar. Então você vê, a gente passou por todo o período da igreja cristã ao longo dos séculos e chegamos no nosso tempo. E nós estamos em Laodiceia. E eu vou ler com vocês, que é muito importante a gente ler Apocalipse, capítulo 3, do verso 15 até o verso 19. É muito importante a gente detalhar esses versos que tem coisas para a gente refletir para a nossa vida, já que estamos no período de Laodiceia. Apocalipse 3, do verso 15 até o 19, que diz o seguinte: conheça suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Verso 18. Dou esse conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo. Preste atenção nesse verso. Compre de mim, mais uma vez, ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreende e disciplina aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eu vou ler até o verso 20, que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, o que diz nesses versos? Qual é a característica de Laodiceia? Ela se diz rica e abastada, assim como diz nos versos que acabamos de ler, do verso 15 até o 17. Então, o período de Laodiceia é justamente o período que a gente está vivendo, só que no período de João, ela era o maior centro bancário da Ásia Menor, especializada em câmbio de ouro e moeda estrangeira. Ela também tinha o maior centro de medicina do mundo antigo, que produziu à base de sulfato um colírio. E ela também possuía um centro têxtil que produzia e exportava tecidos finos. E você prestou atenção que no verso 18, 18 e 19, ele fala: dou esse conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Mas o interessante é que a época do Laodiceia eles tinham justamente essas coisas. Então, o que significa cada coisa? O ouro significa a fé e o amor. As vestes significam a pura justiça de Cristo. O colírio é o Espírito Santo que tira de nós todos os erros. Então, isso aqui nos leva a refletir. Às vezes a gente se sente que não precisa de nada, às vezes a gente sente que já está tudo bem com a nossa vida, mas na verdade não. O que a gente precisa mesmo é da graça e misericórdia de Jesus, que se renova a cada dia, a cada manhã. E nós vamos ler de novo Apocalipse 3, verso 20, para finalizar e para ficarmos fixados na nossa mente o que tudo isso tem a nos dizer. Apocalipse 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O que esse versículo quer dizer? Ele fala que, independente, Deus, ele é justo. Ele não vai obrigar você a ir para o céu se você não quiser. Ele não vai obrigar você a fazer uma coisa que você não quer. Mas ele tá aí, ó, na porta, batendo no seu coração. Só basta você aceitar. Ele fala a cada momento dessas 7 igrejas a necessidade de cada uma.
cada um ele supria ao seu povo fiel, ele sempre falava uma palavra, como está escrito nos capítulos 2 e 3. Em cada momento ele dá soluções, ele dá conselhos para a igreja seguir. Nós podemos até estar vivendo o período de Laodiceia, mas a gente não pode ser laodiceano. O que isso quer dizer? A gente pode estar no mundo, mas a gente não precisa ser do mundo. A gente não precisa seguir esses padrões que está falando que estão a ponto de vomitar, que você não é frio nem quente, você não é nem tão afastado, nem tão chegado a mim, você é mais ou menos dividido no meio do muro. A gente não pode ser assim. A gente pode estar vivendo o período de Laodiceia, mas a gente não pode ser laodiceano. Porque Jesus não vem buscar laodiceanos, pessoas que estão mornas. Ele vem buscar aquelas pessoas que realmente são fiéis a eles e que têm o testemunho de Jesus. Então, qual é o remédio para não ser laodiceano? O remédio está aqui, na palavra de Deus, está em Jesus. Está na sua palavra, está no que ele prometeu para nós. O remédio é colírio, ouro e vestes puras. E todos os conselhos que você precisar vão estar dentro dessas páginas. É tão maravilhoso saber que a gente tem um Deus de amor e que não desampara a gente nunca. Ele vai sempre estar ao teu lado. Ele vai sempre te ajudar. Basta você permitir. Estou à porta e bato. Só basta você permitir. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Compartilha com os teus amigos e até a próxima. Tchau!